Então agora a gente vai para a primeira parte da lição. A lição número 4 é a inspiração das escrituras e o texto básico é 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 21. E o nosso versículo para decorar é o 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aí eu gostaria que você pegasse já a sua caneta, sua anotação, e você já deixasse tudo separadinho, tudo prontinho ali, para a gente ir grifando, marcando e fazendo algumas anotações que são importantes para a gente pegar as palavras-chave, as ideias principais aqui. E eu gostaria que você já começasse no versículo para decorar e que você circulasse a expressão é inspirada por Deus. Para a gente entender a inspiração nas escrituras, a gente precisa um pouco compreender o que vem a ser inspiração. O que a Bíblia entende por inspiração? Ela está dizendo que toda escritura é inspirada por Deus. Por que ela diz isso? Por que esse é o texto base, é o versículo básico para a gente decorar e entender essas questões? Isso tem muito a ver com o que a gente vai discutir na lição. Então, eu gostaria que você circulasse a expressão é inspirada por Deus. E eu vou ler com vocês 2 Pedro 1,19. Então, eu gostaria que você tivesse já a sua Bíblia aí pertinho, você pegasse a sua Bíblia. Hoje a gente vai tentar fazer isso um pouquinho diferente, ler os textos bíblicos junto com vocês, tá bom? Para a gente garantir que a gente vai fazer a leitura. Por isso, até eu dividi essa lição em 2 dias, tá? Para ficar mais fácil. Então, aqui na minha tradução, 2 Pedro 1, 19 a 21, fala assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui nas anotações que a minha Bíblia traz, é uma Bíblia simples, não é uma Bíblia de estudo, mas aqui uma das anotações que faz é com relação ao versículo 21, quando diz assim, mas homens falaram da parte de Deus. Algumas traduções trazem a expressão, alguns homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pode ser a questão que esteja aí na sua Bíblia. Então, na introdução aqui da lição número 4, o autor da lição ele fala assim: querendo desestabilizar a fé cristã, alguns críticos afirmam que a Bíblia é um simples livro escrito por homens comuns. Declaração que traz consigo implicações desastrosas. Uma delas, a Bíblia não é a palavra de Deus infalível e inerrante. São as afirmações que essas pessoas que questionam a Bíblia fazem. Uma segunda afirmação, que a Bíblia não deve ser usada como referencial de autoridade em questões de fé, moral e ética. Uma terceira coisa que essas pessoas postulam é que a Bíblia não pode ser considerada nossa regra de fé e prática, pois está repleta de erros e imprecisões. Não é o objetivo da nossa aula entrar nesses detalhes, mas eu quero deixar um pouco pontuado aqui. Boa parte dessas críticas e dessas afirmações negativas com relação à palavra, né? Ou dessas negativas com relação à palavra de Deus, a Bíblia, elas provêm de vertentes cristãs, ou ditas cristãs, que têm outros compêndios, ou como valor e prática de fé, outros tipos de escritos. Então, nós precisamos ter muito bem entendido a questão da inspiração divina da palavra de Deus, das escrituras da Bíblia, no nosso coração, para que a gente tenha a argumentação, né? Nós começamos esse estudo, nós começamos o ano de 2020 entendendo que seria um ano de se aprofundar na palavra,
jamais imaginando todas essas questões pelas quais a gente passaria, mas a necessidade da gente se aprofundar na palavra e conhecer, para que a gente pudesse responder a qualquer um que pedisse qual é a razão da nossa fé. Por que a gente acredita na Bíblia como palavra de Deus? A gente não viu sendo escrito e tudo mais. Hoje não é o objetivo a gente aprofundar isso, mas vocês devem estar lembrados das primeiras aulas lá no mês de fevereiro, agora de 2020, quando nós começamos a estudar boa parte da história da igreja. Nós paramos lá no começo dos concílios, num momento com uma estrutura melhor. Se por um tempo ainda a gente se prolongar nessa estrutura online, a gente então vai tentando também voltar a esse trabalho, né? Ele é um trabalho um pouquinho mais minucioso, vocês lembram que a gente estava montando as aulas, trazendo muitos recursos, então talvez eu não consiga administrar tudo aquilo aqui. Mas a gente vai fazendo aquilo que Deus vai permitindo. A gente viu qual é a questão que rolou, né, em torno da questão da formação do cânon bíblico. E que isso gerou, paralelamente a toda a questão de formação do cânon bíblico, paralelamente a isso também a gente teve um outro processo daqueles que não viram as suas vontades realizadas nesse processo de formação do cânon bíblico, através dos concílios, através das reuniões dos líderes da igreja primitiva, ou da igreja dos primeiros séculos. E a gente viu paralelamente uma disputa de poder, sim, uma disputa, uma manipulação da liderança da igreja. Nós tivemos isso. Mas a gente também viu que o Senhor, ele foi Senhor da igreja o tempo todo, como ele ainda o é. E o Senhor garantiu que as escrituras, elas permanecessem vivas, elas permanecessem no seio da igreja. Mas isso não impediu que algumas vertentes da igreja desvirtuassem o seu caminhar daquilo que a Bíblia diz e começasse a assumir outros tipos de manuscritos, outros tipos de intentos, outros tipos de documentos como textos sagrados, e para que fossem seguidos. Algumas igrejas até diminuindo a influência e o poder da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, dentro dos seus cultos, da sua liturgia. Que é uma coisa que tem que preocupar muitos cristãos. Igrejas que não têm a palavra de Deus como firme fundamento da sua fé. Porque se a fé é gerada pelo ouvir a palavra de Deus e eu tiro a palavra de Deus, o que é que está sendo gerado no coração dessas pessoas? É aí que o inimigo entra com engano, é aí que o inimigo entra com sofisma, é aí sim que a vontade de um homem, a vontade dos poderosos, a vontade das pessoas, ela milita contra a vontade de Deus para sua igreja. Isso aí a gente tem que desconfiar bastante, porque a gente não sabe qual é o intento que tem por trás disso. E muitas vezes, irmãos, pessoas adquirem manuscritos ou documentos como palavra de Deus ou como livro de regra e de fé, contradizendo aquilo que a Bíblia diz. Então, nosso foco aqui não é entrar nessas questões, né, nesse momento, mas chamar a atenção de vocês. Nunca se esqueçam, né? A própria Bíblia, ela explica essas questões e nós temos como nosso maior modelo Jesus Cristo. Ele é o nosso real modelo, ele é o nosso sumo pastor. Então, é a ele que nós seguimos. E qual era a relação de Jesus com os manuscritos? Qual era a relação dos apóstolos, aqueles que eram os discípulos diretos de Jesus? Qual era a relação deles com os manuscritos da Bíblia? É isso que essa lição vai trazer hoje, tá? Então, só para a gente terminar a introdução, segundo parágrafo. No entanto, contrariando o pensamento dos críticos, e eu gostaria que você grifasse isso daí, essa expressão, tanto Jesus quanto os autores do Novo Testamento asseguram a origem divina das Escrituras. Grife isso. Tanto Jesus quanto os autores do Novo Testamento asseguram a origem divina das Escrituras. Origem divina, principalmente essa expressão, origem divina. Sendo assim, os 66 livros bíblicos não são comuns porque os seus autores escreveram sob a inspiração divina. Mas o que é inspiração?
Até que ponto Deus influenciou os homens na na escrita das escrituras? Estas e outras questões serão abordadas nessa lição. Então, aqui só voltando, quando ele fala dos 66 livros, eles não são comuns, mas foram escritos de forma inspirada. E aqui, antes da gente adentrar o restante da lição, passar para um segundo vídeo, imagine você que pessoas de épocas diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, de acesso à escrita de maneiras bem diferentes, à leitura propriamente. Nós temos autores, dezenas de autores, com características culturais e intelectuais muito diferentes. Se você tentar fazer isso hoje e pegar um grupo de pessoas de diversas culturas, com diversas experiências enquanto escritores, diversas experiências enquanto leitores, pessoas com mais ou menos potencial de argumentação de escrita, e você pedir para que elas escrevam um relato, cada um delas um relato, você vai ter um compêndio de textos escritos, sim, lógico, né, sendo as pessoas alfabetizadas, mas você vai perceber que são autores diferentes. Porque o ato de escrever, ele é uma impressão de todas as experiências de leitura e de escrita do seu autor. Quanto mais experiente for, mais límpido é o texto, mais argumentativo, mais profundo. Quanto mais simples for a experiência do escritor, mais simples vão ser as palavras. E muitas vezes ele vai usar de pensamentos, como ele não tem o costume de escrever para se comunicar com alguém, os elementos da escrita dele são muito particulares. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que não têm essa oportunidade de desenvolver a escrita, não tiveram esse treinamento ou não passaram por uma escolaridade muito bem feita, você percebe que ela escreve de uma forma que só ela entende. Ela está usando a língua portuguesa, ela está se expressando com palavras, mas a estrutura do texto dela fica quase que ininteligível, né? Sem compreensão. Por quê? Porque faltou para ela experiência. Não tinha como se garantir isso se você pegar a vida e a história dos autores da Bíblia, dos homens que tiveram a participação aí na escrita dos textos bíblicos, porque eles não tinham uma mesma experiência de escritor, nem uma mesma experiência cultural, não eram do mesmo extrato social, e a gente sabe, eu acredito que um pouco até hoje, quanto mais poder aquisitivo uma pessoa tem, mais acesso à cultura ela tem, mais desenvolvimento ela tem nessa área. E o que acontece com esses irmãos? A gente sabe pela palavra que ora eram agricultores, pescadores, eram fazendeiros, eram servos, então eram reis, eram profetas, eram pessoas que eram mais isoladas, outras pessoas um pouco mais sociáveis, experiências diferentes, pobres e ricos. Então a gente tem uma gama muito vasta de tipos de pessoas com tipos de experiências de escrita muito diversos. E é interessante a gente notar que quando você lê a Bíblia, você não percebe isso. Se você não ler sobre a vida dessas pessoas, você vai dizer que foram pessoas que tinham a mesma experiência com relação à escrita, o que não é verdade, segundo a biografia de cada autor. E isso eu estou dizendo para que a gente comece a perceber também de fora da igreja, de fora das estruturas que a gente está acostumado, para ver que isso é um dos indícios de que houve uma unidade enquanto esse texto está sendo escrito. Houve uma unidade, embora as pessoas não tivessem contato umas com as outras, o texto bíblico ele tem uma unidade, como que escrita pela mesma pessoa. Então, pense dessa forma, o instrumento ser humano, ele foi diverso, mas o autor que levou a esse ser humano colocar no papel aquilo
precisava ser colocado é o Espírito Santo. É um autor só. Então, o sentimento quando a gente lê a Bíblia de uma unicidade é porque o autor é um só, o Espírito Santo. O instrumento foi o ser humano, como nós vimos lá na revelação especial. Deus queria falar com o ser humano. Ele precisava usar seres humanos para transmitir a sua mensagem, para passar toda essa mensagem. E hoje ele pode falar a cada um de nós, porque o mesmo Espírito que esteve com esses homens que escreveram a Bíblia é o mesmo Espírito que Jesus colocou em nós, habita em nós. Por isso a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. É Ele que imprime em nós essas verdades, é Ele que imprime no nosso coração as verdades da palavra. Então, para que a palavra realmente tenha esse poder de fazer o que a gente viu no nosso versículo base de 2 Timóteo 3,16, nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar, é preciso que a gente tenha essa experiência na palavra a partir do Espírito Santo de Deus, amém?